Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui com mais uma notícia para vocês em primeira mão. Pessoal, se vocês não são inscritos, se inscrevam, deixem o seu like e ative as notificações. Isso é muito importante para o nosso canal e também faz com que o YouTube entregue cada vez mais conteúdos para vocês. Sem mais enrolação, pessoal, vamos para o vídeo. O julgamento de Bolsonaro está na mira dos Estados Unidos. Como assim, Deltan? Você que acompanha o canal já sabia que o Alexandre de Moraes e o STF estão na mira do governo Trump por várias razões, que incluem os abusos em série contra a liberdade de expressão. Mas agora você vai saber que os Estados Unidos estão acompanhando de perto, estão analisando ali com uma lupa 3 julgamentos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Isso pode gerar consequências graves para Moraes e para os outros ministros. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar quais são esses 3 julgamentos e o último tem a ver com o destino de Bolsonaro. Muito bem-vindo então a essa que é a nossa live semanal Um Novo Brasil, que acontece toda quarta-feira ao meio-dia, em que eu vou trazer para você sempre os temas relevantes e eu mostrarei ações e conquistas importantes do time do Novo, que tem trabalhado incansavelmente, arduamente contra a esquerda, contra o governo Lula e contra os abusos do STF. Eu sou embaixador do Partido Novo e eu quero que você conheça um pouco do que o nosso time está fazendo e eu vou contar para você no final, fica por aqui. Mas vamos direto ao ponto. Vamos agora para a primeira revelação que mostra que o STF está no radar de Washington. E a revelação vem dessa matéria aqui do Paulo Capelli, que lá no Metrópolis vem dando vários bastidores e notícias sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Dá uma olhadinha aqui, ó. Os 3 julgamentos no STF acompanhados pelo governo Trump. O governo de Donald Trump dedica especial atenção a 3 pautas que no Brasil tramitam no Supremo Tribunal Federal. E aqui ele já traz a primeira dessas pautas. Em primeiro lugar, o presidente dos Estados Unidos acompanha um inquérito relatado por Alexandre de Moraes que mira usuários das redes sociais e plataformas como o X de Elon Musk. E vocês lembram bem por que essa atenção especial do Trump acontece, né? Primeiro, o Musk é aliado e homem de confiança do presidente. E o inquérito do Moraes pode gerar, no limite, uma acusação ou um pedido de prisão, até, é claro que é arbitrário, mas pode gerar sim um pedido até de prisão contra o Elon Musk. Só vamos ver se o Alexandre de Moraes vai ser louco o suficiente para fazer isso. Em segundo lugar, o Trump ele declarou guerra contra a censura no mundo, defendendo até que a chinesa TikTok continuasse a operar em solo americano. Então não surpreende que os Estados Unidos tenham se rebelado também contra a tentativa de censura de cidadãos americanos, como a Flávia Magalhães, como Alan dos Santos e por aí vai. Em terceiro lugar, as ações de censura do Moraes afetaram diretamente a empresa ligada ao presidente, a Trump Media, que funciona a partir da plataforma da Rumble e virou alvo de Moraes, a Rumble, consequentemente afetando aí a Truth Media ali do Trump. E em razão disso, gente, a Trump Media moveu até um processo contra o Moraes lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, e conseguiu uma decisão muito boa, com conteúdo muito favorável. Eu vou deixar para você o vídeo sobre isso aqui, que eu já fiz aqui no canal, na tela no final para você conferir e também na descrição. Mas vamos avançar para o segundo julgamento do STF, que está na mira dos Estados Unidos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nessa mesma toada, o governo Trump também acompanha o julgamento que definirá se as redes sociais poderão ser responsabilizadas por conteúdos postados pelos usuários. É a tal da regulamentação das redes sociais que o STF quer fazer à revelia do Congresso, ou pior, atropelando o Congresso. E o STF já sinalizou que vai aumentar a responsabilização das redes e o impacto disso nas plataformas, na liberdade de expressão vai ser enorme. Vamos ser sinceros, se toda plataforma for responsabilizada pelo que o usuário publica, isso simplesmente torna inviável manter essas empresas funcionando, ou então elas vão ter que aumentar o nível de monitoramento e de autocensura nas plataformas a patamares absurdos. Tudo é feito por robôs, gente, essa filtragem do que as pessoas postam, do que é ou não restringido. Então, para filtrar qualquer tipo de conteúdo potencialmente ilegítimo, potencialmente que contenha uma expressão, uma crítica incisiva ao Supremo, eles vão acabar vetando um monte de conteúdo legítimo junto. Os americanos sabem disso.
Eles já votaram no STF pela responsabilização das plataformas os ministros Fux e o ministro Toffoli. O Barroso ele entendeu que a remoção de conteúdos nas plataformas só deve acontecer mediante decisão judicial. O André Mendonça pediu vistas e o processo está parado por conta disso. Mas, pela declaração de vários ministros no STF, Gilmar Mendes, Moraes, Toffoli, a já tem uma ideia do que vai acontecer, de qual é o rumo desse julgamento. E agora vamos para o terceiro e último julgamento que os americanos estão de olho. É o julgamento do Bolsonaro. Mas antes de falar dele, eu quero pedir para você curtir esse vídeo e seguir o nosso canal com análise sempre atualizada sobre a política e o judiciário. Esse apoio seu, curtindo, compartilhando, seguindo, se inscrevendo no sininho para você não perder nada, é fundamental para a gente levar a verdade e para a voz da nossa indignação chegar a mais pessoas. E quem acompanha aqui o canal sabe tudo o que está acontecendo sobre esses assuntos que eu estou tratando aqui. E vamos avançar então, ó. Bom, gente, vocês acompanharam as notícias de que o STF está prestes a transformar o presidente Bolsonaro em réu. O julgamento está acontecendo agora mesmo e vários de vocês estão acompanhando. E veja aqui qual que é a terceira ação, então, do STF na mira de Donald Trump. A terceira pauta que o governo Trump acompanha, até por uma questão diplomática, é o julgamento de Jair Bolsonaro no inquérito do golpe. Aliado do ex-mandatário brasileiro, o presidente dos Estados Unidos avalia haver uma perseguição política à direita no Brasil. Pro governo Trump, é evidente que está acontecendo aqui. É uma perseguição. O STF age como se fosse um partido político, perseguindo a direita e violando a Constituição, isso é claro. E você não pode deixar de assistir aqui no nosso canal a nossa aula magna sobre as 10 frentes de perseguição da direita. Eu vou deixar para você o vídeo no final e também na descrição, para você não perder isso, para você entender tudo o que está acontecendo. A gente vive aqui tratando, como agora, de árvores da floresta. E nesse vídeo sobre as 10 frentes de perseguição, eu trato da floresta como um todo. Eu mostro todas as frentes de perseguição, resumidamente, mas todas. E enquanto a perseguição rola solta no STF, o que a gente vê é o desgoverno Lula continuar a desconstruir o Brasil. Vocês viram a história absurda do tal do empréstimo do Lula? Assiste aqui comigo esse vídeo aqui, absurdo, vergonhoso, da Gleisi Hoffmann, e eu vou mostrar para você o que ela fez de ilegal e a vergonha que ela teve que passar por conta disso aqui, ó. Olha aí. Apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento. E você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia. E em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa. Gente, e a propaganda dela vai seguir por aí nessa linha. Como assim empréstimo do Lula? O Lula, pessoa física, vai emprestar aí para milhares, milhões de brasileiros? É claro que não. É dinheiro público, é garantia de FGTS, é tudo dinheiro público. Então a nova ministra Gleisi, a bonitona, segundo Lula, ela já chegou botando o seu narizinho onde não é chamada, transformando um programa estatal feito com dinheiro público em empréstimo do Lula. Gente, isso é ilegal. Ministra, isso é ilegal. Isso é transformar um programa de governo em propaganda pessoal e propaganda eleitoral. Isso quebra o princípio da impessoalidade, segundo o qual o governante ele não pode trazer as coisas para sua pessoa. Sim, é o governo atuando, é o Estado atuando. Mas então, o que dá para fazer? Felizmente, nós temos parlamentares sérios em Brasília que já fizeram. Ao ver essa pataquada aqui da ministra, essa ilegalidade e abuso, a bancada do nosso time do Novo não deixou barato. Entrou com uma representação no TCU pedindo uma medida cautelar urgente para barrar esse tipo de propaganda eleitoral disfarçada. Dá uma olhadinha aqui o que disse a nossa deputada federal de São Paulo sobre esse assunto e veja se ela te representa ou não. Olha aqui, ó. A Constituição é clara. A publicidade institucional deve servir ao interesse público e não à promoção pessoal de autoridades como Lula, que está fazendo isso inclusive para conseguir voto em 2026. O que nós vimos no vídeo da ministra Gleisi Hoffmann é o uso indevido da máquina pública e uma tentativa descarada de antecipar a propaganda eleitoral
de 2026. Isso fere diretamente o princípio da impessoalidade e não pode ser normalizado. Quem disse isso? A líder do Novo na Câmara dos Deputados, Adriana Ventura, alguém que eu tive o privilégio, a honra de conhecer, excelente deputada, das melhores do Congresso Nacional. E aí, você sabe o que aconteceu? A ministra Gleisi, ela correu para apagar o vídeo, gente. Correu para apagar. Vergonha nacional. E ela apagou porque ela sabe que ela fez coisa errada. A Constituição é clara. A administração pública ela deve respeitar a impessoalidade. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, os nossos vídeos vão chegar cada vez a mais pessoas. Valeu, pessoal. Obrigado por você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.